Olá, gente, tudo bem com vocês? Ok, é um prazer imenso ter vocês aqui nesse vídeo para compartilhar conosco a nossa história. Meu convidado de hoje é o meu esposo, Steve. Eu estou muito feliz porque ele concordou em participar. Ele não gosta muito de aparecer nos vídeos, mas eu estou muito feliz porque nesse vídeo ele concordou em participar e contar a nossa história. E a gente está aqui hoje para contar para vocês como a gente se conheceu, como tudo começou. E convido vocês a ficarem até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Should I start again? Não, se não, eu não Ok, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa o seu like e aperta o sininho para mais notificações. Perfeito. Ok, então, gente, a gente se conheceu, na verdade, num site de relacionamento online, né? Eu estava nesse website por mais ou menos uns 2 meses, né? Mas assim, por ter muitas pessoas que estão ali, né, só para uma aventura, não procurando coisas sérias, eu já estava assim um pouco desmotivada, né, quase desanimando, quando a gente começou a conversar. Eu agora não me lembro se eu mandei mensagem ou se foi ele que mandou mensagem pra mim, né? E aí eu sei que não consigo me recordar exatamente esse momento, né? Mas o que eu lembro é que a gente começou a se comunicar. Eu mandei mensagem, ele mandou de volta e a gente foi assim se comunicando até que nós trocamos, né, número de telefone e começamos a falar no WhatsApp. WhatsApp? Verdade. Tem alguma coisa a falar? Mais ou menos 2 semanas no site. Então, ele está dizendo que nós ficamos mais ou menos 2 semanas nos falando pelo site, né, de relacionamento, até que nós trocamos telefone e começamos a nos falar pelo WhatsApp. Eu lembro se eu fez uma pergunta. Você lembra que eu fiz uma pergunta? Eu fiz uma pergunta. Ele fez uma pergunta. Você sabe inglês? Você fala inglês? Ele perguntou se eu falava inglês. Mensagem. Você fala inglês? Sim. Ele perguntou se eu falava inglês, eu falei que sim, aí ele não acreditou. Exatamente. I thought you were using translator, tradutor. Ele achou que eu usasse tradutor para me comunicar com ele, mas não. Na verdade, eu já falava inglês mesmo. E aí ele ficou surpreso, porque ele sabe que no Brasil muitas pessoas não falam inglês, né? A maioria das pessoas não falam inglês. Seu inglês foi muito bom. Obrigada. Agora, seu inglês é melhor.
Então, Obrigada. meu português não é muito bom. Mas está muito melhor e está melhorando a cada dia. Ele está elogiando meu inglês, falou que eu falo muito bem e que agora eu estou falando ainda melhor. E que o português dele não é muito bom. Mas, gente, ele já sabe falar muita coisa, já entende muita coisa e eu estou muito orgulhosa de ver o avanço que ele teve com o português. Eu entendo muito palavras em português, mas falando... Ele consegue entender muita coisa em português, mas ele falou que ele tem dificuldade para falar. E assim a gente começou, né, a se comunicar. No início, a gente não mencionava nada sobre relacionamento. A gente começou mesmo, né, na verdade, eu ajudando ele com português, porque ele queria muito aprender o português. Ele estava procurando alguém, né, um relacionamento, e ele queria encontrar uma pessoa do Brasil, né? Você estava procurando por uma brasileira? Yeah. E aí, ele queria muito aprender o português. E assim a gente começou tipo uma amizade, né? Eu queria... Eu queria uma mulher não americana. Ele queria uma mulher, no caso, ele queria se casar, um relacionamento que futuramente levasse ao casamento, mas ele não queria se casar com uma americana. Right. Primeira, I forgot how to say I wanted. Eu queria. Oh, I just said it. Eu queria uma colombiana, mas eu não gosto espanhol. Então, quando ele começou a pesquisar sobre países onde haviam mulheres que cuidariam bem do esposo, do marido, ele viu que as colombianas eram boas esposas, mas ele falou que não gostava da língua, do espanhol. Ele não gosta do espanhol. Não gosto. Se eu preciso aprender um idioma novo, português é melhor do que espanhol. Então, ele queria aprender uma nova língua e ele achou que o português era bem melhor do que o espanhol. Ele não gosta do espanhol e ele acha o português uma língua muito bonita. Ele falou que parece que a gente fala cantando. Música. Como música. Parece que... Ele falou que parece que a gente está cantando quando fala. E assim a gente começou a se comunicar, né? Eu fui ajudando ele com português. E minha família é Caribe? A família dele é do Caribe. Do Caribe. E eu não gosto de mulheres Caribe. E ele não gosta das mulheres que são lá do país da família dele, né? No caso, Caribe. Elas são loucas, que ele falou. E outros países, outros países? Não, outros países foi Filipinas. Ele pensou em procurar alguém das Filipinas. Mas Filipina muito longe. Mas a Filipina fica muito longe daqui. E
There's another country out there too far away though. Ok. Oi, gente. A pedido do Steve, eu vim aqui para explicar algumas coisas que ele não conseguiu explicar na hora da gravação, porque ele disse que o português que ele sabe é um português mais superficial. Para falar de coisas mais aprofundadas, ele precisa ter um conhecimento melhor. Então ele pediu para que eu explicasse o que ele não colocou, né, não conseguiu colocar naquele momento. E pelo fato dele ter tido um casamento conturbado, com muitos aborrecimentos, ele tomou a decisão que ele não queria mais se casar com uma americana. E aí foi quando ele começou a pesquisar quais eram os países onde as mulheres cuidavam bem de seus esposos, eram mais carinhosas, mais atenciosas. E a Colômbia, as Filipinas e o Brasil estavam nessa lista, entre outros países. E aí ele parou para pensar que nas Filipinas era muito longe, a Colômbia fala espanhol e ele não gosta do espanhol. Então o Brasil, né, no momento foi a melhor opção. E ele começou a pesquisar coisas sobre o Brasil e foi aí que ele encontrou esse site de relacionamento, onde nós nos encontramos e começamos a nos comunicar. E ele pediu para que eu explicasse tudo detalhadamente, porque ele não conseguiu explicar no momento da gravação. E aqui é muito comum que os americanos saiam para procurar suas futuras esposas em outros países por questões como essas. E aí, depois de um certo tempo conversando, ele falou que ele precisava de uma pessoa, mas que assim, ele não estava procurando ninguém para limpar a casa dele, porque ele sabia limpar, para cozinhar, porque ele sabia cozinhar, para cuidar das coisas de casa, porque isso ele sabia fazer muito bem. E depois ele voltou atrás e falou, não, apesar de que para limpar... Porque a casa é muito grande. Verdade. Aí ele pensou bem, ele falou, não, apesar de que pra limpar eu vou precisar de alguma ajuda. How you say list? Lista. Lista? 1, 2, 3, uma lista. Eu tive uma lista assim. Não. Na lista dele, ele colocou que não precisava para limpar, mas depois ele pensou bem e falou, não, para limpar realmente eu preciso. Tá, e aí, assim, a gente começou a curtir muito a conversa um com o outro, porque a gente falava de uma diversidade de coisas, né, e aí cada vez mais ele foi aprendendo português, ele ficou muito surpreso, né, que a gente usa feminino para tudo, masculino, feminino e masculino. No inglês não é isso, né? As coisas elas são basicamente para masculino e feminino. Oh my God. E então assim, a gente foi curtindo muito essa conversa todos os dias, a gente começou a se falar todos os dias, né? Até que ele falou que ele iria ao Brasil, mas depois que ele começasse a aprender o português, depois que ele aprendesse português. Não. Eu disse que I would visit. Eu iria visitar. Eu iria visitar Brasil, depois eu posso falar um pouco de português. Ok. Então, ele tá explicando que ele falou que ele iria visitar o Brasil depois que ele aprendesse um pouco de português. Mas eu entendi. Um pouco. Eu entendi que ele iria depois que ele aprendesse a língua. Eu falei, gente, vai demorar muito.
falei, gente, até ele aprender português, porque a gente sabe que português é uma língua difícil, né? Eu falei, não, até ele aprender esse português vai demorar muito. Ai, vou desistir. Tchau. E nós começamos... Isso, você fala português, tchau, tchau. Exatamente. Nós começamos a nos comunicar no início de janeiro. Início de janeiro. Beginning of January. No, it's the end of January. That's when we start talking? Uhum. End of January. January 28th. Ah, ok. Gente, eu já esqueci a data. Não foi no início, foi no final. Desculpa, corrigindo, final de janeiro. Uhum. E aí, quando foi em maio, a primeira vez que você foi ao Brasil? May 28th? Foi em maio, né? E aí, olha, eu achando que ia levar mais de ano para ele aprender o português, né? Mas não. Final de janeiro a gente começou a se comunicar. Quando foi em maio, ele foi ao Brasil para me encontrar. 4 meses. Foi até rápido, né? Ele se organizou por questão de trabalho e tudo. Ele se organizou e conseguiu ir ao Brasil depois de 4 meses que a gente estava se comunicando. For a week, uma semana. Né? E aí ele ficou por 1 semana. E assim, gente, foi uma experiência muito boa, né? Porque eu trabalhava em Botafogo e ele se hospedou, ele viu tudo direitinho e viu um hotel em Copacabana. Então estava bem próximo do meu trabalho. E nesse dia eu fui trabalhar e levei o meu filho Charles, de 15 anos, comigo para o trabalho. E depois do trabalho, trabalhei, né, desde cedinho até as 5 horas da tarde. E aí saí do trabalho e fui para o hotel onde ele estava hospedado, que ele já estava me esperando. I didn't understand all of that, but yes. I worked. I heard you work close. You came with Charles. Yeah, That was then the last part. after work I went straight to the hotel. Okay, yeah. Sim, e quando eu cheguei lá, né, no hotel em Copacabana, me identifiquei na portaria, eles anunciaram, né, que eu tinha chegado, e aí ele falou que eu poderia subir, que o porteiro liberou, subir com o Charles, né. E aí, gente, quando eu saí do elevador com o Charles, toda toda tímida, né, aí puxando a minha malinha, que eu levei uma mala, uma pra mim, uma pra Charles, pra gente passar o final de semana. E aí, ele vem vindo, quando a gente saiu do elevador, ele já vinha vindo assim na nossa direção, com as mãos no bolso, aquele olhar conquistador. E aí foi muito bom, né? Porque assim, toda aquela conversa, né, a experiência de estar se falando pela internet se torna uma realidade, a pessoa está ali na sua frente, né, e aí você tem finalmente a oportunidade de conhecer pessoalmente. Pessoalmente? Pessoalmente, in person. Oh, personally. Yeah. Obrigado. E aí ele me recebeu com aquele sorrisão, sorriso, deu um you smile. Yeah. I just learned that word. Yeah, and eu misturo português com inglês. E aí foi muito bom, a gente, né, cumprimentou um ao outro, ele falou com o Charles, e aí fomos lá pro quarto para se conhecer finalmente, para conversar. Pouco com o Charles. Ele falou... Charles fala rápido. Ele falou com o Charles só um pouquinho, porque Charles fala muito rápido, né? E para ele era muito difícil, ele estava começando a aprender o português, então ele não conseguia entender muita coisa. Eu ficava o tempo todo traduzindo para um e para outro, né? E aí, gente, olha que fofo. Ele chegou
eu estava no trabalho quando ele chegou de viagem, né? Ele chegou no aeroporto e aí alugou um carro e foi pro hotel, né? You rented the car. E aí ele ficou me esperando no hotel o dia inteiro. Mas ele falou que a primeira refeição que ele fosse fazer no Brasil, ele queria fazer comigo. Olha que fofo! I was starving too. Ele tava morrendo de fome. She's still at work. Contando as horas pra eu chegar, gente, mas esperou, olha que fofo. Até eu sair do trabalho. E aí a gente conversou um pouquinho, né? Nós nos conhecemos, falamos um pouco. E aí ele foi me mostrar os presentes, gente. Nossa, assim, cada presente maravilhoso, inesquecíveis, né? Que eu amei, eu fiquei apaixonada. Queria mostrar o presente, está lá em cima, tá? Depois... Naquela noite, Steve me surpreendeu com todos os presentes que ele trouxe para mim e para os meus filhos e com as surpresas que ele me fez. Eu amei todos os presentes, inclusive um telefone de última geração que ele trouxe para mim. Mas quando eu vi essa foto de cristal, gente, eu me emocionei. Eu enviei para ele a foto do meu filho Wellington, que foi a última foto que nós tiramos juntos, antes do meu filho sofrer um acidente de moto. E o falecimento dele estava fazendo 1 ano naquele mês em que eu encontrei o Steve pela primeira vez. Eu não tinha palavras, fiquei muito emocionada. E aí, depois da gente conversar, trocar presentes, que eu também comprei alguma coisinha pra ele, né? Aí nós fomos finalmente comer, porque ele estava faminto, eu também estava faminta, porque como ele não comeu para ficar me esperando, eu falei, também não vou comer, né? Fiquei esperando para comer com ele. Aí fomos para um restaurante, né? Jantamos, depois fomos caminhar na praia, no calçadão de Copacabana. Foi uma noite muito agradável. O restaurante serve muita comida. Ele ficou impressionado com a quantidade de comida que veio, né, no nosso pedido, assim, muita comida. Sim. E aí, depois da gente passear, tava uma noite muito agradável, voltamos pro hotel, né? No dia seguinte, a gente se planejou, nos programamos para poder ir ao Maracanã, ir ao Pão de Açúcar, Cristo Redentor, né? 12 horas viagem, né? Sim. E eu preciso dormir no sofá. Ele tá falando que ele viajou 12 horas para poder me encontrar, né? E aí, nesse hotel que nós ficamos hospedados, ele foi assim, super cavalheiro e cedeu a cama para mim e para Charles e ele dormiu no sofá, gente, olha. Muito cavalheiro. E assim, estava cansado da viagem, mas mesmo assim ele falou, não, você dorme com ele lá na cama e eu fico aqui no sofá. Assim, gente, sem palavras, sabe? Um cavalheiro, uma pessoa admirável, sempre assim com aquele cuidado, fazendo de tudo para cuidar da gente, para que a gente estivesse bem, né? E aí fomos pro Maracanã de manhã, pela manhã acordamos, fomos pro Maracanã. Né? Eu gosto de futebol também, então eu mais ou menos brasileiro.
Ele tá falando que ele é um pouco brasileiro porque ele ama futebol. Que na verdade aqui, né, as pessoas gostam mais do futebol americano, basquete, beisebol, né? E ele gosta muito de futebol, o nosso futebol. E aí fomos pro Maracanã, fomos no museu, conhecer o museu do Maracanã, né? Muita coisa interessante para ver. Saímos de lá, fomos almoçar, porque a gente já estava com fome, né? Fomos almoçar, não vou contar nem a situação de Charles. Aí, e Charles, assim, Steve quando acorda, ele não se preocupa em tomar café da manhã. Já é dele. Ele acorda, ele não toma café da manhã. Se ele tomar é um café puro, e aí ele espera até a hora do almoço para almoçar. E a gente, né, no Brasil, a nossa cultura, a gente acorda, tem que ter o café da manhã. E nós acordamos, eu e Charles, aí a gente foi se arrumar, se preparar para poder sair, que a gente ia ter um dia assim de passeios, né? E ele acordou mais tarde, porque ele se arruma mais rápido, então deixei ele dormir bastante. Enquanto isso eu me arrumei com Charles pra gente poder sair e ficamos esperando ele acordar. Aí nisso, Charles já tava querendo tomar café da manhã. Eu falei, espera ele acordar, e aí a gente sai, vai todo mundo junto, né, tomar café. Aí ele acordou, se arrumou, fomos, né? A intenção, eu imaginei que nós fôssemos parar em algum lugar para tomar café, mas ele dirigiu direto pro Maracanã. E Charles ficava olhando para mim, mãe, tô com fome. Coitado. Eu não entendo nada, né? E ele não entendia o que Charles estava falando, né? E aí Charles por trás dele, mãe, eu tô com fome. Eu falei, calma, filho, a gente vai parar em algum lugar. Mas ele não entendia. E assim, nosso primeiro encontro, eu assim, né, tentando explicar que a gente, pra gente parar em algum lugar, mas ele botou no GPS e foi direto pro Maracanã. Aí fomos ao Maracanã, vimos tudo que tinha que ver. Charles chegou lá, se divertiu, né, e viu assim coisas que ele queria muito conhecer também. Aí depois que nós saímos do Maracanã é que nós fomos pro restaurante, mas Charles já tava roxo. Mas no fim ficou tudo bem, né? Aí fomos, ele comeu à vontade, ficamos bem à vontade. Eu não como café da manhã. Ele não toma café da manhã, não toma. Eu assim, às vezes eu entro no ritmo dele, né? Também não tomo, mas na maior parte das vezes eu sinto falta, porque a gente acaba acostumando, né? A gente é acostumada a tomar nosso café da manhã, então. E aí nós saímos do restaurante. Refeição? Refeição. Poxa. Minha primeira refeição hoje, I say 2 o'clock, 4 horas. 2 da tarde. 2 da tarde. Ele tá dizendo, a primeira refeição que ele fez hoje foi às 2 da tarde. Ele tinha tomado café puro de manhã, mas ele só foi mesmo comer alguma coisa às 2 da tarde. Ele não sente vontade de comer nada de manhã, né? E assim nós fomos, depois do passeio lá no Maracanã, fomos a um restaurante, almoçamos, né? E depois nós fomos pro Cristo Redentor, para conhecer o Cristo Redentor, né? Para ele conhecer, no caso, porque nós já tínhamos ido, eu e Charles já tínhamos ido, mas ele queria conhecer. That was beautiful. E ele gostou muito, né? E aí foi assim, né? Nós tivemos aquela uma semana que foi o tempo que ele conseguiu, né, para ir ao Brasil. Then we went to your house. Sim.
Aí depois do Cristo Redentor, nós voltamos pro hotel, que aí já estava meio que anoitecendo, né? Nós passamos o dia fora. Aí arrumamos as coisas e fomos pro meu apartamento. Aí ele dirigiu até o meu apartamento. Gente, eu assim, muito impressionada com a facilidade que ele tem, né, de se locomover daqui e dali. Primeira vez no Brasil, primeira vez no Rio de Janeiro, né, ele colocava no GPS e conseguia ir aos lugares direitinho, assim, sabe, muito desembaraçado, muito bom. Aí fomos pro meu apartamento lá, no Rio, né, e aí passamos aquela noite lá no meu apartamento. No dia seguinte de manhã, fomos à igreja, né? Ele conheceu o seu irmão. Conheceu a minha irmã, Cristina, né? Minha irmã amada. Conheceu minha irmã, conheceu a igreja, gostou muito da igreja, né? E quando nós saímos da igreja, fomos para casa, aí preparei o almoço pra gente. Ele queria muito comer feijoada, né? Comprei as coisas que precisava para fazer a feijoada. Ele finalmente experimentou a feijoada. Eu não sei como você cozinha na sua cozinha, porque você tem uma pia pequenininha, né? I see you half the things off, I'm like, wow, I'll stop complaining. Ele tá explicando que ele não entende como que eu conseguia cozinhar naquela cozinha e eu não tinha uma bancada, né? Eu tinha uma pia bem pequena aonde eu fazia todas as minhas coisas. E aqui a gente tem uma bancada muito grande. Esses dias ele estava falando, preciso de uma bancada maior, porque a gente vai fazer a reforma da casa, então vai aumentar tudo, né? Mas ele ficou surpreso, ele falou, como que você consegue cozinhar nessa pia? E quando ele viu, eu tinha feito uma panelada de feijoada, farofa, couve, né, salada. Ele falou, como? Ele ficou surpreso. Ele falou, eu não reclamo mais, vou parar de reclamar da minha cozinha, né? E assim ele se surpreendeu. Mas fazer o quê? Era o espaço que eu tinha para cozinhar, então eu tinha que dar meu jeito, né? E aí fiz a feijoada e comemos aquele dia e tal, e aí dormimos aquela noite e na manhã seguinte eu tinha que trabalhar. Aí ele foi comigo, junto comigo, de volta pro hotel, né? Eu fui pro trabalho e ele foi pro hotel. Ele me deixou na porta do trabalho, né? Nos despedimos, eu fui trabalhar e ele voltou pro hotel. E aí eu trabalhei aquele dia inteiro. Aí quando eu saí do trabalho, peguei ele já estava lá me esperando. Quando eu saí do trabalho, ele já estava lá na porta. Eu ia falar que eu peguei Uber, mas não. Ele estava me esperando na porta. E aí a gente foi conhecer outros pontos turísticos. Aí fui com ele ao Pão de Açúcar, né? Fomos conhecer o Pão de Açúcar. E aí passamos aquele dia conhecendo lugares, levei ele a pontos turísticos do Rio, né? E foi mais um dia muito agradável. E assim a gente foi fazendo. Aí voltamos pro hotel, dormi aquela noite, voltei para trabalhar na manhã seguinte, e assim foi até o dia dele voltar, né? Que ele não podia ficar muito tempo. Bom, quando você estava no trabalho, eu tentei caminho na praia. Quando eu estava no trabalho, ele tentou caminhar um pouco na praia. Não é bom, porque
todo mundo, America! America! Here goes to Trump! Here goes to Biden! Nah, I'm going back to the hotel. Ele tá falando que enquanto eu tava no trabalho, ele foi caminhar, né, na praia, na orla de Copacabana, mas as pessoas, por alguma razão, identificavam ele como americano. Porque eu falei, fica tranquilo, no Brasil você vai passar batido, as pessoas vão achar que você é brasileiro. Mas ele caminhando, né, lá na orla, as pessoas ficavam, americano, americano, Barack Obama. He said Trump first, though. He said Trump and then Obama. Trump and then Obama. They hate each other. I don't understand it. E aí ele falou, não, eu vou voltar pro hotel, é melhor ficar no hotel. E aí ele ficou, né, esperando eu chegar. E assim a gente fazia nessa uma semana, nesses diazinhos que a gente ficou lá, até o dia dele voltar, né? Eu tentei mostrar a ele assim o máximo de coisas possíveis aqui no Rio, lá no Rio, né? E até foi até que chegou o dia dele voltar. Chegou o dia. Primeira viagem, E aí e aí, né, ficou aquela coisa, eu fiquei assim, ai, será que ele vai voltar, né? Eu tinha dúvidas. I had doubts. That I'll come back? Yeah. Really? You should have told me. I was, né, mas assim, foi tudo muito bom, né? Foi uma experiência muito boa. Ele retornou aos Estados Unidos. E aí, depois de quanto tempo você voltou ao Brasil? Olá, gente! Estão gostando do vídeo da nossa história? Espero que vocês estejam curtindo. Eu vim aqui para dizer que como o nosso vídeo ficou muito grande, eu precisei cortar e dividir em duas partes. Mas não tem problema, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e vocês podem continuar assistindo e acompanhando até o final como tudo aconteceu. Um beijo grande, muito obrigada pelo carinho, por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm... Yeah, that's okay. Oh, Lord. Ok, vamos começar. No, you have to be there. I don't need to be there, right? You can, I mean, we're sitting close. How am I not? No, we're fine. Okay. Let's start.